Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui de novo com a minha cunhada, Juliana. Vocês já conhecem, mas eu vou deixar ela se apresentar de novo para quem está chegando no canal. Meu nome é Juliana, eu sou irmã do Rafa e a Rose, nós somos cunhadas. Eu sou pastora na Sara Nossa Terra, além de ser publicitária, professora, design de moda, mãe, dona de casa, multifacetada como muitas, né? É verdade. Então, eu convidei a Juliana para vir aqui hoje para a gente poder conversar a respeito de algumas experiências que ela já teve, né? E como vocês sabem, eu tive a graça de Deus de engravidar no meu primeiro ciclo de tentativas e foi uma bênção, assim, realmente. E a Juliana sempre me falava isso, né, Ju? Rose, fica tranquila, quando você decidir engravidar vai ser de primeira. E eu sempre agarrei isso pra mim, assim. E fez muita diferença. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui no box de descrição para você acessar. Eu fiz um vídeo do que eu fiz para eu conseguir engravidar no meu primeiro ciclo de tentativas. Então vou deixar aqui para você acessar. E a Ju teve uma experiência diferente da minha, assim como muitas de vocês. Eu recebo assim muitos, mas são muitos e-mails mesmo. Além de pessoas que estão há muitos anos tentando engravidar, aquelas que conseguiram engravidar e tiveram um aborto espontâneo, né? Então, por isso eu convidei a Ju aqui para ela poder compartilhar a experiência que ela teve com a gente. E eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida se você está passando por isso ou se você passou por isso. Eu tenho certeza que a Ju tem muito para acrescentar, porque a vida ela é assim, a gente aprende com as experiências dos outros, né? Então, antes de começar falando propriamente disso, eu queria saber aqui da Ju, quando que você e o Alexandre se despertaram, assim, que estava na hora de construir uma família, de deixar de ser um casal para ser uma família? Aconteceu alguma coisa? Ela começou a... Na verdade, a gente já estava casada há 5 anos, mas desde o início do nosso casamento, a gente sempre teve que a gente queria filhos, que a gente queria não só nós dois dentro da nossa casa, mas que a gente realmente via filho como um presente de Deus, uma bênção de Deus, um algo a mais para você como família, como indivíduo, porque querendo ou não, a experiência de ter filhos te alarga, né? Você aprende muito com o filho e mais, você aprende sobre você mesmo, né? A vencer seus medos, seus desafios, suas limitações. Eu tenho um vídeo aqui no canal também. Vou deixar linkado aqui também, que eu falei as 10 coisas que a maternidade fez em mim. Legal. Que é muito bacana, que é isso que você está falando, a maternidade te alarga, né? E quando a gente começou a ficar perto dos 5 anos, Deus mesmo começou a despertar na gente esse desejo. Eu sempre fui muito feliz no meu casamento, graças a Deus. Eu escolhi muito bem, eu ouvi a voz, não só dos meus pastores dentro da igreja, mas a voz de Deus, me direcionando, me falando erros que eu não deveria cometer, em relação a ouvir ou não ouvir o coração, o que eu esperava de um relacionamento. Então foi muito bom, pelas escolhas bem feitas. E quando foi chegando perto do nosso aniversário de 5 anos, Deus começou a gerar esse desejo em mim. Eu começava a olhar a barriga de grávida de um jeito que eu nunca tinha olhado. Desse jeito que acontece. Eu começava a ver criança de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu parava em loja de bebê e começava a olhar e achava bonito e começava... Então eu comecei a perceber que Deus tinha despertado esse desejo dentro de mim. O tempo, né? Exato. Chegou o momento. Parece que a casa relógio fica pequena, biológico. de repente, né? Tá faltando alguma coisa sempre, né? Alguém tá faltando. E aí a gente começou a conversar, porque também era um desejo do meu coração, mas eu queria que fosse o desejo dele, né? Eu não queria forçar um tempo para ele. E como Deus trabalha de forma maravilhosa, ele também já estava sentindo que era o momento, era o tempo da gente começar. Apesar de a gente ter se programado, se preparado, a gente não esperou as condições perfeitas e ideais para ter um filho. Porque eu acho que muitas pessoas também deixam de viver algumas experiências esperando sempre estar tudo 100% do jeito que você imaginou e tal.
E então a gente teve assim o básico do que a gente achava que era fundamental para ter um filho em relação à estabilidade, finanças, vida emocional, ministério, né, pelo fato da gente ser da igreja. Na época a gente ainda não era pastores, então a gente percebeu, era o tempo de Deus para a nossa vida. E eu nunca fui assim de ler milhões de coisas e pesquisar. Eu falo pra Rose que eu admiro isso nela, porque ela fala de coisas, até com a Rafaela hoje, que eu nem sabia que existia. Nesse quesito eu sou meio assim, sempre fui. E a gente começou a ler um pouco a respeito, o que seria filhos, as mudanças que trazem pra vida, pro casal. Porque a intenção também era ter filho, mas não era deixar de ser namorado, né? Sim, com certeza. Eu queria meu marido pai, não só um pai. E ainda mais porque na nossa família a gente não tinha nenhuma criança, né? Vocês foram, assim, os precursores de tudo, né? Foi. O Lucas foi o primeiro neto da minha família, da família do Alexandre. Então ele veio para mudar o momento que a família inteira estava vivendo. E quando a gente começou a tentar engravidar, rapidamente eu fiquei grávida também. Você lembra quanto tempo foi, assim? Rose, vocês ficaram tentando? No primeiro ciclo. Foi, não foi? No primeiro ciclo eu engravidei. Engravidou. E fiquei super animada. E como eu sempre fui muito certinha, assim, no primeiro dia de atraso eu sabia, tô grávida. E fiquei muito feliz e fiquei cheia de expectativa. E contei pra minha mãe, contei pra um monte de gente e tal. Olha só, não fiz exame, não fiz nada. Atrasei. Atrasei, já saí falando pra todo mundo que eu tava grávida. Isso que é fé, gente. Mas aí o que aconteceu? Nossa gravidez não evoluiu. Eu realmente fiquei grávida, tive todas as variações, tive o óvulo fecundado dentro do útero, tive tudo. Aí você fez o teste de farmácia? Acompanhada com a minha médica. Não cheguei a fazer teste de farmácia, fiz de sangue. Entendi. Eu já sabia. Pra quê? Não precisava de xixi, Rose, já sabia. Mas eu sempre fui muito certinha. Meu corpo sempre funcionou muito, muito regular. Sim. Então, um dia de atraso era um sinal pra mim. Beleza, procurei minha médica, fiz os exames e tal, tava grávida. Aí ela me passou para fazer um ultrassom. E o que aconteceu? No ultrassom, na hora que eu deitei, super animada, cheia de expectativas e tudo, o médico, que aí eu falo para os médicos, eu sei que não são todos assim, mas a falta de sensibilidade do médico nesse momento, porque eu senti que marcou assim, depois o restante da minha história, eu tive que trabalhar isso dentro de mim o tempo todo. Sim. Porque ele virou pra mim na maior ignorância do planeta e falou: quem te disse que você tá grávida? E eu já tinha feito o exame de sangue, a minha médica estava me acompanhando, já tinha um tempo, eu não tinha tido nenhum sangramento, não tive cólica, não tive nada. Não teve nenhum indício de aborto. Nada, não tive nada de indício de aborto, nenhum. Então assim, na hora que ele falou aquilo pra mim, foi um choque, porque é como se ele tivesse pego todos os meus sonhos, toda a expectativa, todo o desejo do meu coração e não quem foi disse assim, que você vai conseguir? Não foi nem assim contato, roubou o meu sonho de mim e jogou no lixo. Ai, e assim, não, foi muito forte pra mim. Ai, vou chorar. Pode chorar, já chorei várias. Foi muito forte pra mim, porque a gente não sabe o impacto que as nossas palavras provocam na vida das pessoas. Então eu quero te falar, se você escutou alguma coisa que te feriu, que te machucou, que todas as vezes que você vai tentar alguma coisa, isso vem para enfraquecer a sua fé, enfraquecer a sua esperança em Deus, não permita que as pessoas roubem o seu sonho, a sua fé, a sua esperança, a sua certeza de que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. E eu fiquei muito triste, o Alexandre ficou muito triste, a nossa família ficou muito triste, porque é uma coisa que vem e mexe com você, não tem como não mexer, não tem como você não ficar abalado com uma coisa desse tipo. E aí vem milhões de coisas na cabeça, né? Poxa, porque todo mundo consegue, eu não consigo, porque eu perdi, porque Deus permitiu isso comigo. E o grande diferencial para que esse episódio na minha vida não fosse assim, o decreto da minha falência, mas fosse um ânimo, uma força a mais para eu lutar pelo meu sonho de ser mãe, de engravidar,
foi buscar força na palavra de Deus, na presença de Deus. Eu lia muito, eu buscava muito, eu orava muito, eu estava sempre muito presente dentro da igreja, tanto antes do que aconteceu, como depois do acontecido, porque eu entendi que a única pessoa que podia curar essa ferida dentro do meu coração era Deus. Não era o Alexandre, não era um próprio bebê depois, futuramente, era Deus. Deus tinha que curar isso dentro de mim antes. E estar na igreja, buscar essa comunhão com Deus foi o que fez a grande diferença na minha vida. E um versículo que eu sempre lia, e que é um versículo que eu acredito que é o versículo base para toda pessoa que se torna verdadeiramente um cristão, que é Romanos 12, versículo 2, fala assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso fez toda a diferença na minha vida, porque todos os momentos em que aqueles pensamentos destrutivos de fracasso, aquela voz daquele médico insensível ficava ecoando dentro de mim, eu declarava isso para mim: não, a minha mente não vai se conformar com isso. Eu não vou me conformar, eu acredito que Deus tem o melhor para a minha vida, eu acredito que Ele vai mudar esse momento que eu estou vivendo. Se Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, é como experiência, é para que eu sirva de testemunho na vida das outras pessoas. Então, quando a Rose me falou para a gente gravar esse vídeo, eu falei: Rose, claro, não tenho nem o que pensar, porque, como a Rose disse no início, a gente aprende muito com o testemunho das pessoas. E hoje eu tenho a oportunidade, por ter vivido uma coisa ruim e ter conseguido superar e ter conseguido não perder a minha alegria, a minha esperança, a minha fé, a levar outras pessoas, porque eu sou pastora, né? Levar outras pessoas a não abrir mão dos seus sonhos por causa de um episódio de fracasso. E eu sempre me lembrava, porque eu tenho uma relação com Deus estranha. Porque eu já entendi que Deus, ele não age de acordo com os nossos pensamentos. Deus, ele tem a maneira de Deus de fazer as coisas. E muitas vezes passa por situações e momentos que a gente não entende. Por situações que aparentemente são muito ruins e que nos ferem, que nos machucam, e que não vem para nos destruir. Isso foi uma coisa que fez diferença na minha vida. Deus, ele não permite que as coisas aconteçam na sua vida, na sua casa, para te destruir, para te derrotar. É um momento para te deixar mais forte, para te gerar mais fé, mais ousadia, mais coragem para buscar a vontade de Deus na sua vida. E eu sempre me lembrava de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque essa história para mim é fantástica. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa história, eles tinham que adorar ao rei e não a Deus. E eles decidem a não abrir mão da vontade de Deus, a não abrir mão de declarar que Deus é Senhor da vida deles. E tinha um decreto do rei na época que todas as pessoas que não se curvassem diante dele seriam jogadas na fornalha. E acontece que os três bonitos não se curvam e vão ser jogados na fornalha. E eu quero te falar, não se curve diante do mundo, diante do fracasso, diante da derrota, do que as pessoas querem colocar como um decreto para você. Isso mesmo, não se curve diante da presença do inimigo, diante dos desafios, dos problemas, mas se curve diante da vontade de Deus, da palavra de Deus, do que Deus tem sonhado para você. E a palavra de Deus fala que as coisas que Deus sonha e planeja para nós são muito maiores do que a gente sonha e imagina e cogita. Não chega ao nosso entendimento. Então, fique em paz. O grande segredo é você não se curvar diante das coisas que acontecem de ruim na sua existência. E Sadraque, Mesaque e Abednego ficam de frente para o rei e aí eles falam. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, isso, gente, está lá em Daniel 3, a partir do versículo 16. Eu vou colocar a referência aqui, tá? Para vocês lerem depois. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo,
Se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Isso aqui foi muito forte para mim, Rose, porque em muitos momentos eu tentei, até inconscientemente, barganhar com Deus. Tipo, não, eu vou fazer a vontade de Deus se Deus realizar o desejo do meu coração. E depois que tudo aconteceu, eu entendi, eu vou adorar a Deus independente de qualquer coisa. Independente se eu engravidar, se eu não engravidar, tendo tido esse aborto, tendo perdido, aparentemente não tendo os meus sonhos, os meus planejamentos acontecendo da forma como eu gostaria, isso não vai me impedir de estar na presença de Deus e de adorar a Deus. E aí eu puxo com vocês para Filipenses 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O grande segredo de Paulo ele aprendeu que a grande fonte de alegria, de suprimento, de viver uma vida abundante nessa terra era a presença de Deus. Verdade. Então eu tive a oportunidade, com tudo que aconteceu, de aprender a depender mais de Deus e aprender a ser feliz com Deus independente de qualquer presente que Ele pudesse me dar. É aquela coisa de você adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar, né? Porque Deus poderia você poderia não ter passado por isso. Poderia. Né? Se Deus é um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, Ele poderia ter evitado. E eu parei de me apegar ao se Deus tivesse, se Deus ou fulano, porque a gente também transfere as responsabilidades, ou a gente se culpa. Mas é porque eu estava acima do peso, mas é porque eu tenho hipotireoidismo, porque eu tenho, tá, gente? E o peso, eu tô aí na luta. Então, eu parei de culpar pessoas, circunstâncias, a mim mesma, Deus, e comecei a buscar a presença de Deus, a buscar ser fortalecida, a buscar ser cheia de Deus, a buscar entender que o propósito de Deus muitas vezes não tem explicação racional, mas que Deus tem o melhor pra gente. É verdade. E aí, Ju, depois que você passou por esse episódio, o médico foi lá e disse que, enfim, a sua gestação tinha sido interrompida. Você teve que passar por algum procedimento físico ou não? Então, eu tive a graça de Deus de não ter que passar por nada, porque como foi um aborto espontâneo... Foi muito no início? Foi muito no início. Como eu falei, né, eu fiquei sabendo que estava grávida, fiz o exame de sangue, assim, 2 dias depois do meu atraso. Então, foi tudo muito rápido. Então, graças a Deus, eu não tive que passar por nada. Não teve que fazer não tive que fazer curetagem, não tive que fazer nada disso. Deus realmente foi lá e tirou tudo que tinha que tirar com a própria mão e tal. Aí depois de quanto tempo que você conseguiu, que você voltou a tentar e conseguiu? Eu tava com a minha médica, né? Foi a base. E aí era uma mulher. Então, procure uma pessoa que você confia, que você se sente bem, que você tem liberdade, uma pessoa que você sente que não te julga, que você pode perguntar suas dúvidas, porque isso faz toda a diferença para você se sentir seguro. Até porque você está entregando um sonho, né? Você está compartilhando um sonho seu com alguém. Isso mesmo. Então é importante que o médico... Um bom profissional. Exatamente. Uma pessoa não só que é indicada, mas uma pessoa que você sente bem. Porque aquele que pode ser muito bom para uma pessoa que você conhece pode não ser para você. Exatamente. Então, procure um bom profissional para te acompanhar durante todo o processo. E conversei com ela me acalentou, né? Falou, não, calma, vai dar tudo certo. Hoje em dia a medicina é fantástica, a gente vai tentar de novo no tempo e não fica preocupada. Realmente confia, faz o seu melhor. E aí me passou, né, 3 meses, pra mim. Sim. 3 meses de espera, e quando ela falou, ok, pode tentar.
tempo. E imediatamente depois que ela falou que a gente podia voltar a tentar, eu engravidei. Foi. Que bem. Foi muito rápido e como é que foi lidar com isso, assim? Quando você descobriu que você estava grávida do Lucas, que vocês já conhecem, você teve algum medo, assim? Rose, aí foi a hora de eu colocar tudo aquilo que eu tinha lido na palavra em prática. De transformar a minha mente, de acreditar no sobrenatural de Deus, de ficar feliz independente de qualquer coisa. Então você conseguiu não transferir uma situação triste para um novo momento que você estava vivendo. E não quer dizer que em alguns momentos eu não senti medo, porque eu sou humana. Sim. E o medo vem, a insegurança vem, as milhões de perguntas, e se acontecer, e se for de novo, e daná. Tanto que no primeiro ultrassom, eu tive assim, que fazer um controle mesmo, um momento com Deus para ter coragem de fazer, porque o meu medo era de escutar a mesma coisa. Para aquela voz não ecoar. Né? E foi nessa hora que eu tive que experimentar mesmo, colocar na prática o que Deus tinha me falado. Transforma a sua mente, não escuta o passado, os fantasmas do passado falando na sua cabeça, não escuta. Acredita na minha vontade, acredita que o melhor vai acontecer. E se porventura vier a acontecer qualquer coisa negativa, crê em mim. Creia que eu sou o seu Deus, creia que eu vou estar com você e creia que eu vou suprir as suas necessidades. Muitos relacionamentos fracassam porque a pessoa coloca no outro o suprimento das suas necessidades. É verdade. Então não coloca no seu marido, não coloca nos seus filhos, não coloca nos seus amigos, na sua família. O único capaz de suprir a sua vida de forma plena, eterna, é Deus. Então, tudo que eu passei me fez querer mais de Deus, buscar mais a Deus. E acho que não só para gravidez, Rose, eu acho que serve para qualquer sonho que você tem na sua vida. Qualquer sonho que você tem, não permita que os fantasmas do passado roubem a sua esperança, mas alimenta a sua esperança todos os dias, orando, buscando a Deus, buscando pessoas que compartilham com você desse sonho, desse desejo, dessa mesma esperança de ver o melhor de Deus acontecer. Posso ouvir um amém? Amém! Pastora é assim, né? E Ju, me diz uma coisa, como é que diante de toda essa situação o Alexandre te ajudou? O Alexandre, para quem não sabe, é o marido da Ju, tá, Ju? Ele foi, assim, uma peça-chave. Mas foi pra ele, né? Porque a gente fica muito presa, assim, realmente a mulher, né? Que tá passando fisicamente por aquilo. Mas o pai passa também de forma emocional pela experiência também, né? E isso é muito sério para eles, porque eles têm a tendência a guardar tudo, né? E a não colocar as coisas para fora. Então, assim... Eu e o Ale, a gente sempre teve um diálogo muito transparente, a gente sempre foi muito aberto um com o outro. E ele chorou também, eu chorei, a gente buscou junto, na verdade, toda essa base, toda essa construção de um novo pensamento a respeito do nosso sonho. E ele foi fundamental no sentido de não me culpar, não me apontar, não me julgar, não fazer pouco caso do meu sentimento, porque eu acho que para nós mulheres parece que é tudo mais forte, né? É tudo mais intenso. Então, enquanto ele estava triste, chateado, ele já conseguia rapidamente pensar na parte prática. Não, daqui a um tempo a gente vai tentar de novo e se não der certo e tal. Mas em momento nenhum ele foi insensível mas ele também conseguiu me ajudar a não sofrer o resto da vida. Porque eu lembro muito das palavras da nossa bispa quando eu me converti na Arena Jovem, que é: você se permite o luto durante 3 dias. Você chora, você fica triste, você fica chateado, você não quer sair, você fica mal. Passaram os 3 dias, você toma um banho, levanta a sua cabeça e continua tudo de novo. E volta a acreditar, e volta a fazer, e volta a declarar o melhor de Deus na sua vida. Então, assim, não me permitir viver na situação de coitada. Foi vítima, isso que o Alexandre foi fundamental. Aconteceu, foi muito triste, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento,
Mas o nosso Deus é poderoso para transformar qualquer situação ruim em bênção e milagre na nossa vida. Então vamos fazer, vamos na médica, vamos marcar. Então ele foi fundamental como um apoio. Sim. Para não deixar que eu me colocasse na situação de vítima. Eu quero agradecer a Rose pela oportunidade. Tô me segurando aqui para não chorar, tá, gente? Depois de mãe eu fiquei muito manteiga. Não sei se está lá nos 10 pontos. Mas eu oro por você. E se a Rose me permite, posso orar, Rose? Fica bom. Então, fecha seu olho onde você estiver vendo esse vídeo, escutando essas palavras, coloque a sua mão no seu coração e que você possa nesse momento verdadeiramente ser cheia da presença de Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa, cada mulher, talvez cada homem que está assistindo esse vídeo, Senhor, que nesse momento o Senhor possa renovar a esperança, renovar a fé. Transforma, Deus, os seus pensamentos, transforma, Deus, os seus sentimentos, para que nada que vem do passado roube a esperança, a certeza de que o seu melhor vai acontecer. E Deus, que o Senhor possa supri-los em todas as áreas das suas vidas, que o Senhor possa levá-los a enxergar tudo aquilo que são os seus planos, que são maravilhosos, que são grandiosos, Deus. Realiza o sonho do coração de cada mulher, de cada família que quer ser erguida, que quer ser levantada. Senhor, traz à existência o seu milagre, a sua bênção, o seu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Rose. Obrigada por esse momento. Gente, depois disso, não tem nem o que falar. Eu tenho certeza absoluta que a experiência da Ju contribuiu, como ela falou, serve para todas as áreas da vida, Se você tem um sonho, como ela falou, você tem os desafios para alcançar esse sonho, Então eu que agradeço, Ju, a sua presença aqui, a oportunidade de aprender mais com você. E eu agradeço a Deus por ter uma cunhada tão abençoada quanto a Ju. Obrigada. Eu amo ela. Eu amo ela, ele e ela. Éramos dois. Agora somos muitos. É verdade. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei pra mim, compartilha nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando ouvir o que a Ju compartilhou com a gente aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos que estão por vir, gente. É mesmo. Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até. Tchau.